Muito bem, a gente foi saber das pessoas. Será que Deus castiga as pessoas ou as coisas acontecem aí por acaso? Qual é sua opinião? Vamos ouvir as pessoas das ruas. Vamos ver. Algumas coisas acontecem em nossas vidas que desagradamos, não gostamos. Alguns males que vêm para atrapalhar os nossos caminhos. Mas aí fica o questionamento. Pode ser castigo de Deus por alguma coisa de ruim também que fizemos? Ou as coisas acontecem por acaso? Deus castiga as pessoas ou as coisas acontecem por acaso? Eu creio que Deus não castiga ninguém. As coisas acontecem por acaso, porque Deus é bom o tempo todo, então jamais Ele vai castigar ninguém. Então eu digo sempre, faça o bem sem olhar quem, plante sempre a semente boa para você colher o que é bom. Agora se você planta maldade, com certeza você só vai colher maldade. Então a gente tem que botar uma coisa na nossa mente, que Deus não quer o mal de ninguém, só quer o bem. As coisas acontecem por acaso. Castiga sim, eu acho que castiga. Castiga, você faz uma coisa ruim, depois você recebe uma coisa que Ruim também. aí isso é um castigo, eu acho, né? Deus não castiga. Acontece por acaso porque a pessoa procura. Entendeu? Porque Deus não vai castigar a gente. Deus vai proteger a gente. Pode castigar, fazer que na história. Se o filho erra, o pai castiga, né? Se ele quer fazer que na história. Se o cara vai estar no mal dos seus pais, aí ele erra, né? Aí com certeza ele vai ter um castigo. Do tamanho do erro dele, né? Mesmo aquela pessoa que fez só coisa ruim, e de repente acontece uma tragédia com ela, não é um castigo de Deus, não? Não é um castigo de Deus. Se ela só fez coisa ruim, simplesmente o que ela plantou, ela colheu. Eu creio que seja dessa forma, tá certo? E para as coisas que acontecem no mundo também, os fenômenos aí, pode ser castigo de Deus? É, com certeza, rapaz. Porque as coisas tá meio doida, viu? Não tá boa, não. Então, por acaso, assim, não vem. Sempre tem um ponto de partida. Você é coisa boa, né? Você faz coisa ruim, só vem coisa ruim pra você. Não tem como. Então, se algo acontece com a pessoa é porque ela fez alguma coisa para acontecer. É para acontecer. Porque se você anda de boa, não procura, nada acontece. Deus protege o cara. Agora, se a pessoa procura, aí nem Deus vai proteger o cara. Tá entendendo? E aí o mal acontece. Aí o mal acontece. As coisas que acontecem no mundo, pode ser castigo de Deus? Umas e outras não. Porque umas é para se cumprir as profecias, né? Várias coisas que acontecem no mundo é para se cumprir as profecias. Outras coisas as pessoas procuram. Outras coisas o demônio é quem se entremelha pelo meio para acontecer. E tudo isso faz parte da vida do ser humano, né? Se Deus castiga o homem ou não, ou se as coisas acontecem por acaso, ouvimos algumas opiniões de populares. Mas agora vamos ouvir líderes religiosos. O que eles acham? Qual a concepção entre eles? Então, Deus castiga as pessoas, o mundo, ou as coisas acontecem por acaso? Se a gente olhar pela a ótica do Evangelho de Jesus Cristo, o Deus de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nós vamos concluir que Deus não castiga, né? Porque o Deus que Jesus nos apresentou no Evangelho é um Deus misericordioso. É um Deus que nos guia através do amor, né? O amor, o mandamento de Jesus, o mandamento que Jesus deixou para nós é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, olhando por esta ótica, nós podemos dizer que... Aí você pode dizer assim, mas no Antigo Testamento Deus castigava. Sim, né? Mas o próprio Evangelho de Mateus nos apresenta que é uma pedagogia, né? No tempo de Moisés, o povo de Deus era um povo rebelde, e então ele precisava muitas vezes da intervenção divina. Só que o Deus de Jesus, o Deus que foi revelado em plenitude em Jesus Cristo, é um Deus que salva. É um Deus que vem para nos salvar, né? Então, olhando por esta ótica do Evangelho, Deus não castiga. Ele é misericordioso e é justo, e cabe ao homem buscar o caminho, ou da justiça ou da misericórdia. Deus fala na palavra dele que Deus corrige
e castiga ao que ele ama. Se for zeloso, arrepende. Deus sempre leva o homem, uma palavra ao homem, para o homem se arrepender. Né? Ele diz em outra passagem que eis que estou à porta e bato, que se chama o coração do homem. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e contigo cearei, tu comigo. Deus sempre dá o aviso primeiro. E com Deus, ninguém pode brincar, porque Deus ele é Senhor soberano em todas as áreas da vida, de todas as nações da terra. A gente vê que muitas coisas acontecem biblicamente, como você vê nos filhos de Sodoma e Gomorra, né, que eles viviam em uma direção de fornicação que nunca se viu na terra, que Sodoma era um país e Gomorra era outro que tinha as disciplinas parecidas, mas eram dois reis. Deus aí ordenou que os anjos destruíssem toda aquela cidade. E só escapou Ló, né? Ló e as duas filhas e a mulher. A mulher começou a caminhar, mas olhou para trás e se converteu no estado de sal. E não saiu de Sodoma, ficou lá. Então esse povo foi destruído porque eles eram rebeldes mesmo, má contra Deus. Então existe casos na nossa vida que é assim, às vezes Deus cobra por ira. Olha, na visão da doutrina espírita, Deus não castiga. Como é que Deus vai castigar uma pessoa que é filho dele, imagem e semelhança dele? O que acontece muitas das vezes é que as pessoas não entendem o que elas mesmas fazem. Deus nos dá o livre-arbítrio e a gente tem as escolhas de fazer, mas deve colher aquilo que se é errado. O exemplo que eu lhe dou é de uma plantação. Eu lhe dou todas as sementes, você faz seu plantio, mas a colheita tem que ser obrigatória. Então é a lei da ação e reação. Se você faz alguma coisa que no futuro vai lhe prejudicar, você vai ser prejudicado. As pessoas não entendem isso e tendem a culpar Deus, como se Deus fosse o culpado das suas coisas ter dado errado, por uma coisa que você mesmo fez agora, que lá na frente repercutiu errado. Não, nós espíritas, nós acreditamos na reencarnação. Acho que você já sabe mais ou menos a respeito sobre isso. Então, se essa pessoa fez um ato deste, ela vai voltar em outra vida para pagar o que ela fez nessa vida atual que foi errado. Às vezes, alguma enfermidade que a pessoa tem, algum problema de saúde, ou venha a sofrer algum acidente e ficar paraplégico ou com algum tipo de deficiência, isso foi uma ação e reação dele. Deus não vai intervir nessa situação. Ele não vai dizer, você vai bater o carro porque você fez isso, fez aquilo com ciclano, com fulano. Não. Muitas pessoas nascem, vivem uma quantidade de tempo, por algum motivo suicida-se e volta com alguma deformidade. Câncer na garganta, por algum líquido que ingeriu para tirar a própria vida, ou alguma cicatriz na cabeça, algum problema na cabeça por conta de um tiro que ele sofreu por atuação dele próprio, e volta para que ele possa terminar aquela dívida dele da vida passada. Continuar aquela trajetória dele, porque ele interrompeu a própria vida, ele tirou a própria vida. Então ele tem que voltar para cumprir aquele restinho que falta. Que coisa, né, rapaz? Cada um tem uma opinião diferente aí. O que prevalece mesmo, muitas vezes, é a tradição, né? As famílias, às vezes, na incapacidade de bater no filho, né? Sem querer bater no filho, olha, Deus castiga. Aí joga para Deus, né? Infelizmente.